Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da GTI. Eu sou Paola Mello. Hoje eu estou com o Rodrigo Glatt aqui, que é um dos sócios que está desde o comecinho lá na casa, para falar sobre inflação, que é um assunto que de tempos em tempos pipoca aqui no Brasil, né, Glatt? E preocupa muito o brasileiro. A gente já viu que às vezes dá ruim e dá muito ruim. E o que eu acho muito interessante, Glatt, é que muitos brasileiros eles têm comprado muito crédito privado para se proteger da inflação. E aí são títulos que são indexados, né, com um valor fixo, né, uma taxa fixa, mais IPCA, e o brasileiro gosta disso, né? Agora, a coisa que pouca gente sabe é que as ações, as empresas, né, investir na economia real pode ser uma forma muito boa de se proteger. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso funciona na prática, né? Como que isso acontece, por que que esse indexador que às vezes a gente vê lá o IBGE divulgando IPCA é essa inflação que acontece, né, na vida real. Então, fala um pouquinho disso, do impacto que a gente vê no dia a dia dos nossos ativos. Acho que vou começar pelo final, como você mesmo disse, né? Na verdade, a gente não tem a inflação que cada um tem, né? Na verdade, não é uma proxy nem sempre tão perto, né, da realidade da divulgação do IPCA, né? Então, dependendo da classe, da faixa societária que você está, você sente mais ou menos, né? Então, é difícil realmente você assumir que a inflação realmente é aquela, né? Agora, eu acho que outro ponto importante, eu acho que aí pegando o início da tua pergunta, é essa questão em tese, da proteção no crédito privado, né? Eu acho que esse ano é um ano muito importante, para mostrar que, na verdade, isso não foi verdade, né? A gente teve o caso aí da Americanas, acho que realmente foi um negócio que realmente pegou bastante no mercado e que prova que nem sempre isso é uma proteção. Na Não é verdade, sem risco, não né? tem risco, né? Às vezes a pessoa fica realmente com essa percepção de que não tem risco, ou risco muito baixo. Renda fixa, né, entre É, aspas. e acho que isso daí realmente ficou, né? Se provou que não. E não foi a Americanas, quer dizer, a Americanas foi o principal, mas assim, a gente teve outros casos de estresse, né, de empresas que não chegaram a pedir recuperação judicial, mas que realmente tiveram aí os seus títulos, né, realmente muito depreciados. O caso da Light, por exemplo, né, que ainda está numa negociação aí com os credores, mas realmente tem esse risco, né? Então, acho que é importante a gente sempre ter essa noção de que, primeiro, né, esse negócio do crédito privado, realmente, ele tem um risco aparente que parece ser pequeno, mas, na verdade, ele é bem maior, e aí... O título não negocia no mercado secundário, você não sabe de fato quanto ele vale, você só sabe quanto você pagou, né? Exatamente, é. E aí, numa situação de estresse, é que a gente acaba se deparando com essas coisas, né? E acho que também uma coisa importante também a se dizer também, né, eu acho que tem aquela parte dos investidores que investem em fundos imobiliários, também com essa sensação de proteção. E, normalmente, assim, a gente já viu vários casos em que existe o que a gente chama de marcação a mercado, né, dos ativos que estão dentro desses fundos imobiliários, que geralmente não é a mais correta. E aí, uma hora, essa correção ela acontece de uma forma que pode ser muito, muito impactante no fundo. E aí, você que está lá num fundo imobiliário esperando uma renda mensal, algo assim, né, uma correção pela inflação, e na verdade você vai acabar tendo uma perda, ou eventualmente até, a gente teve fundos aí que estão até, né, com cota negativa, eventualmente chamar um aporte maior de dinheiro, né? Então, assim, é um negócio que a gente, assim, não é comum, mas pode acontecer. Então, assim, esse negócio do risco realmente é uma coisa que a gente realmente tem que prestar bastante atenção e ter essa noção de que ele aparentemente ele é maior do que se vendem, pelo menos, né? Uhum. E aí, acho que complementando essa resposta, acho que no nosso caso, né, como um fundo, né, fundos de ações, eles têm uma proteção maior para isso, né? Na verdade, assim, as empresas que a gente tem, né, no nosso portfólio, elas realmente são repassadoras de inflação nos seus diversos setores.
Então, na verdade, você tem um poder de proteção contra a inflação. Quando a inflação realmente subir, provavelmente a gente vai ver todas as empresas repassando preços, né, ajustando, enfim. E isso aí acho que te dá uma segurança maior. E no nosso caso, acho que é uma segurança até maior no sentido de ter essa diversificação, porque a gente tem várias empresas, né? Então aí você Uhum. não sabe exatamente em qual que é o segmento que vai ter uma inflação maior, né? Às vezes é a gasolina que subiu muito mais, porque o preço do petróleo subiu, então aí puxa mais de um lado, e aí você tem uma Petrobras que realmente, né, em tese poderia repassar, ou, sei lá, uma construção civil, talvez numa construtora, enfim, tem vários exemplos, né? Mas acho que, de fato, essa diversificação, ela realmente ela é muito benéfica, né? Perfeito. Eu acho interessante, eu tenho filha em idade escolar, né? E quando eu vejo a inflação lá da escola, ela sobe ali de 12 a 15% todo ano. Não interessa o que aconteça. Eu falo, meu Deus, os indicadores estão lá mostrando 4, 5, e a gente conhece as pessoas da escola. Eu sei que eles não estão ganhando mais dinheiro. Realmente é uma cesta de custos ali que sobe muito acima do IPCA. Então, essa é a inflação na vida real, né? Não a que o governo divulga. Então, fala de algum exemplo, Glat, de alguma empresa que a gente tenha no portfólio, só para quem está escutando entender, assim, mas a empresa repassa como, né? Como é que isso chega na ponta do acionista no final das contas? Eu acho que a nossa parte que está alocada em properties, que a gente chama, é uma repassadora de inflação, acho que talvez uma das mais perfeitas, né? Então, por exemplo, a gente tem uma posição de Allianz Sonai, né, que são os shoppings, né? Tem 60 shoppings no Brasil, que, de fato, né, se houver inflação, ela provavelmente vai repassar o custo para os seus lojistas, e os lojistas vão repassar os custos para os produtos que eles vendem para os clientes, né? Então, assim, isso é um negócio que é natural e até protetivo, e uma própria característica, né, desse tipo de ativo, né? Então, quando a gente vai compor um portfólio, a gente sempre está olhando também para esse é um dos principais fatores, né, que a gente olha, como você poderia se proteger num caso de um estresse inflacionário ou algo assim, né? Então, é sempre importante estar olhando esse tipo de coisa, né? Legal. E agora, nos últimos meses, a gente começou a discutir deflação, que é um fenômeno raro aqui no Brasil, mas de tempos em tempos acontece. E aí, o que eu vejo, assim, muitas pessoas falam, se a inflação é ruim, a deflação deve ser boa. No entanto, as margens da maior parte dos varejistas, por exemplo, de alimentos, elas ficaram comprimidas. E aí, isso aí deixa um ponto de interrogação, né? Então, Verdade. explica por que que isso acontece. Se a inflação é ruim, né, para o consumidor, por que que a deflação não é boa para as empresas, em alguns casos? É até curioso, né? Porque você realmente, né, você fala, para os clientes é ótimo, né? Claro, você está pagando menos, tal. Agora, para as empresas, né? Como elas têm uma estrutura de custos já montada, se você tem uma deflação de preço, quer dizer, ela começa a vender preço mais barato, você tem uma deseconomia de escala, na verdade, né? Então, você tem que diluir uma parte de custos maior em uma receita menor. Então, ela vai ter margens menores, provavelmente ela vai ser menos rentável. Então, quando existe um cenário de deflação, né, aí a gente acaba vendo aí uma parte do mercado muito preocupada com isso, porque, na verdade, você tem resultados menores no curtíssimo prazo, vamos dizer assim, né? E acho que aí até você ter uma retomada de um cenário, né, em que não se cessem as quedas de preço, quer dizer, o mercado vai ficar preocupado e vai ficar sempre atento, não, está repassando, não está, enfim, né? Para tentar ver se a rentabilidade da empresa vai melhorar, né? Ótimo, super claro, Glat. Acho que ficou bem evidente que não tem uma análise que se encaixa a todas as empresas, a todos os setores, tem que pontuar muito caso a caso, né? Olhar com muita atenção. Obrigada, acompanhe os nossos próximos episódios.